Fala pessoal que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite, chegando aí para mais uma live. Hoje eu tenho o grande prazer, o privilégio de receber aqui a doutora Nayana Pontes. Ela acabou de mandar um convite aqui. Deixa eu trazer a doutora para a nossa live. Pronto, a doutora acabou de mandar um convite. Vão chegando, vão dando like para o Instagram, mostrar essa transmissão para mais pessoas. Sejam muito bem-vindos. Doutora Nayana acabou de entrar. Boa noite, doutora. Boa noite, professor Giovanni. Vou te chamar de professor porque eu sou habituada a assistir suas aulas e tudo mais, Tá, então... fica à vontade de me chamar de professor. Primeiro, Tá muito muito obrigado por estar escuro para fazendo a aula. vocês aí? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho escuro. Tá, Vai ter que ficar assim. mas fica à vontade Vai ter aí. que ficar assim. Teve Tá bom. um erro técnico aqui. Tá bom, mas fique à vontade. Primeiro, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, um privilégio estar conversando com a doutora. E aí me permita fazer as apresentações iniciais e depois passar aqui a pauta de hoje. E aí eu passo a palavra para a doutora para as suas considerações iniciais. Eu vou conversar hoje com a doutora Nayana Pontes. Ela é advogada, é articulista, é colunista também do blog Pensando Direito. E é um fenômeno das redes sociais, o Instagram dela assim cresce e é referência para muita gente aí nas redes sociais. É a doutora paraibana, confere? Paraibana de Campina Grande. Terra do maior Campina São Grande. João. Todo mundo diz que Campina Grande é a Roma pós-moderna, o centro de irradiação cósmica do universo, né? Tem um amigo meu de Campina Grande, Pedrinho, que Pedro disse que Campina Grande é a Roma pós-moderna. Se o mundo recomeçar, recomeça por Campina Grande. Doutora, o tema que nos traz hoje é um tema que a senhora conversa muito bem sobre ele, tem falado muito nas suas redes sociais, que é a questão do feminismo, ou do movimento feminista, e da proteção e da tutela jurídica para as mulheres. Então, eu queria já deixar a palavra para a doutora dar seu boa noite, fazer suas considerações iniciais e já deixar a primeira pergunta, a primeira provocação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre suas percepções acerca da evolução histórica do movimento feminista. Como é que a senhora enxerga esse processo de evolução histórico do feminismo, da luta das mulheres? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Já respondendo sua pergunta, o movimento feminista teve início lá em meados do século XIX, XX. A primeira onda. São 3 ondas. Nessa primeira onda, eu acredito que sim, houve boa intenção das idealizadoras do movimento. São as sufragistas e tudo mais. Elas lutavam por direito à propriedade, ao direito de escolher com quem casar, enfim. Todas essas lutas que até acho válidas para a época, para o momento, para uma luta digna. Depois disso veio a segunda onda, que a segunda onda já veio mais envenenada, já veio com um viés bem mais ideológico voltado ao socialismo, que tem dentre suas autoras uma muito famosa, mais famosa para nós que somos contra o movimento do que para as próprias feministas. Elas lutam por um movimento que nem sabem sobre suas doutrinadoras, sobre suas autoras, que é Simone Beauvoir. Sim, Simone de Beauvoir, a famosa autora do Segundo Sexo, né? O livro dela mais famoso. Ela é a mais famosa da segunda onda e tudo mais, que vem com essa revolução dos sexos e tal. A partir da segunda onda, nós não temos nada de proveitoso. Isso é uma opinião minha, uma opinião particular. Sei que muitas das pessoas que se aglutinam em torno desse movimento acreditam realmente que há algo para se lutar, que é realmente a busca pela equidade entre os sexos e tudo mais. Na terceira onda não tem mais o que falar, que é essa onda que nós vivemos, que é dos anos 90 para cá, que já vem com lutas sociais e com que realmente é essa guerra dos sexos que nós vemos hoje, que é homem contra mulher, clube da Luluzinha contra o clube do Bolinha, luta por direitos iguais, onde na verdade não é uma luta por direitos iguais, e sim uma luta por privilégios.
Hoje esse movimento, essa denominação é usada por muitos políticos para ganhar capital político. Um grande exemplo disso é nem sei se ela hoje é deputada, que foi candidata... não é, porque foi candidata a vice de Haddad, que é Manuela Dávila. Ela é uma das ativistas mais famosas do movimento aqui no Brasil. Nós podemos falar das sufragistas lá atrás, voltando, que a própria Simone de Beauvoir, eu não sei dizer esse sobrenome nunca. Beauvoir, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela mesma falou que os direitos solicitados e buscados pelas feministas da época só foram dados porque os homens permitiram. E naquele momento, as maiores lutas vinham das igrejas protestantes. A primeira conferência de mulheres, que foi em 1948, se não me falha a memória, foi numa igreja protestante e onde as mulheres, que eram as Quakers, acho que é isso. Quakers, Quakers, elas nunca se denominaram feministas. Elas fugiam desse rótulo. Elas lutavam e lutaram por algumas outras, tiveram outras causas, mas nesse dia, né, no dia dessa conferência, até a pessoa que deveria falar não falou porque não se sentiu segura para falar, uma mulher, colocou o marido dela lá para discursar, e foi decidido neste dia que elas não queriam votar. Por que eu falo no voto? Porque quando eu venho falar que o feminismo é uma farsa, que hoje o feminismo é panfletário, que o feminismo não tem realmente nenhum interesse em lutar pelas mulheres, mas colocá-las para baixo, de deixá-las fragilizadas para poder que pessoas, o próprio Estado venha, domine, os escravizem mais fácil. Eu falo no voto porque é a luta que elas mais dizem. Quando eu sofro das hackers, das haters aqui, elas vêm e dizem: minha filha, você hoje só vota por causa das sufragistas. Isso não é verdade. Houve, sim, um pequeno grupo de pessoas que lutavam por isso, mas como a própria Simone falou, o direito só foi dado porque homens que quiseram. Porque foi uma evolução normal social. A partir do momento que os homens lutaram anos e anos na guerra para ter direito ao voto, e a partir disso houve uma evolução, mulheres foram trabalhar, porque os homens estavam na guerra e tal, e tal. Então, toda a evolução social foi dado o direito do voto por um senador republicano. Porque hoje a gente vê que essa luta existe, que como existe de tudo, que se a pessoa quiser inventar qualquer movimento e qualquer denominação, consegue, porque não existe. Hoje a verdade ela é colocada de lado, o que vale é você inventar alguma coisa, algum movimento, coloca para frente, inventa um narrativo e ela cresce, porque as pessoas não procuram saber a origem, as bases daquilo. Então, nós temos hoje feministas liberais, conservadoras. Não entendo isso, mas existe. Só que nós sabemos que a grande parte, a maior parte delas, são pessoas com viés esquerdista. E o voto foi dado lá nos Estados Unidos por um republicano. Já aqui no Brasil, a primeira mulher que tirou o título, não vou lembrar o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui em algum canto, Celina Guimarães, a primeira mulher que tirou o título aqui no Brasil. O título foi dado a ela pelo marido dela. Ele comprou essa briga, não teve nada a ver com o movimento feminista aqui. Como a gente sabe, infelizmente mesmo, tudo que é copiado do Brasil de outros estados dá errado. Nós fazemos uma lambança enorme e até nisso nós nunca tivemos, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nada aproveitável no movimento feminista. Então, a partir daí, é só panfletário o direito ao estudo, que elas tanto falam. Você só estudou porque as feministas lutaram por isso, e assim o fizeram. Também é mentira, porque o estudo inclusivo superior foi nos concedido pela igreja. Só estudar um pouquinho de história que se sabe isso. E eu acredito que o movimento feminista, desde sua criação até hoje, é um movimento panfletário, é um movimento venenoso e realmente com uma intenção de recrutar pessoas com baixa autoestima, com perdidas realmente na sociedade, para fazer realmente volume e capital político para suas campanhas e tudo mais, para sua agenda
a agenda política de sua ideologia seguir adiante. A senhora me permite uma parte assim, eu tenho uma visão que a ideia da luta das mulheres, ela tem um ponto de corte para mim, que é a Revolução Francesa. Quando a gente volta para os primórdios da história da humanidade, a sociedade é basicamente uma sociedade que surge de forma matriarcal. A mulher é a grande transmissora de herança cultural para as próximas gerações. Quando não existia o conceito de propriedade, sedentarização, polis, a transmissora de herança cultural era a mãe, da mãe para a prole. Então, as sociedades primitivas, elas eram matriarcais e me parece, certo? Essa é uma percepção minha, que há, como eu posso dizer, uma deturpação da visão da mulher ao longo da história a partir da historiografia contemporânea nossa, que começa com a enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Diderot e d'Alembert, no auge ali do iluminismo, para a Revolução Francesa, eles resolveram segmentar, até do conceito de história hoje que a gente tem, enciclopedista, história antiga, média, os marcos são enciclopedistas de Diderot e d'Alembert. E aí houve uma releitura de uma sociedade que, ao meu sentir, era uma sociedade que tinha um nível bom de valorização das mulheres a depender do momento histórico. Vou dar 2 exemplos aqui. Se você vier para o Brasil colônia, a colônia de Pernambuco abrangia o atual estado da Paraíba e um grande pedaço do estado de Alagoas. Em 1515, a gente teve Branca Dias aqui. Branca Dias foi a primeira mulher a receber o reconhecimento do título de senhora de engenho, quando não se falava em senhora de engenho no Brasil. O marido dela era comerciante, vivia fazendo o trajeto entre Portugal e Pernambuco, a capitania de Pernambuco, e ela tocava o engenho. Ela foi a primeira professora leiga de moças, tanto que ela impactou tanto a época com sua postura, que ela chegou a ser denunciada pela própria mãe, pela própria irmã ao Tribunal do Santo Ofício. Ela foi levada para Lisboa para ser julgada como cristã nova. Se você pega o caso, por exemplo, de Joana d'Arc, Joana d'Arc é o grande símbolo da luta dos franceses na Guerra dos 100 Anos e é o símbolo da verdadeira mulher forte, assim. Então, me parece que essa mudança, essa ideia da mulher fragilizada na história, essa ideia da mulher sem participação na história, e muito vem da Revolução Francesa. Ali por volta de 1791, se eu não me engano, tem um ativista chamado Olivier de Gaulle, que, em oposição à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela fez a Declaração Universal da Mulher e do Cidadão, a ponto de que ela chegou a ser executada na guilhotina em 1793. Então, assim, eu acho que houve um processo de cooptação, de uma valorização natural que existia, de figuras femininas muito fortes, para uma determinada agenda. E esse processo, a senhora citou Simone de Beauvoir, o segundo sexo, para mim Simone de Beauvoir nada mais é do que um reflexo da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ali nos anos... Final dos anos 40, ali, o segundo sexo é de 48. Então, a Escola de Frankfurt ali chegou àquela conclusão que a ideia da luta de classe já não conseguia mais atrair a população como tinha atraído na época da Revolução Francesa. Por quê? Porque o homem comum, ele se sente bem no capitalismo. Se o capitalismo funcionar, o homem comum se sente bem. Ninguém queria fugir de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Queriam fugir de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Então, a Escola de Frankfurt ensina que, para a continuidade da luta de classes existir, você tem que segmentar essa luta de classes e dividir as pessoas. Tem que haver uma segregação, né? Segregação. A segregação do branco, negro, amarelo, azul, lilás, do índio, do afrodescendente, do nativo do continente americano, do asiático, da mulher, a segregação, enfim, de A, B ou C. Por quê? Porque se você sempre tem uma pauta de segregação, você tem uma pauta aprazível. Quem é que vai abrir a boca para dizer, não, eu não quero a igualdade do proletariado, como diria na primeira fase do século XX? Ninguém. Toda pessoa de bom senso quer a igualdade. Quem é que vai dizer, eu não quero a igualdade da mulher? Todo mundo vai dizer. Então, eu acho que Simone de Beauvoir ela é um reflexo dessa segregação que a Escola de Frankfurt entendeu necessária. E aí você vê isso muito forte na Primavera de 68, em Paris, você vê isso muito forte no movimento hippie, paz e amor. Só que isso no Brasil me parece que demorou um pouco mais a chegar. Eu não consigo enxergar muito forte o movimento feminista no Brasil antes de 68, 69. E aí, doutora, eu vou fazer uma outra provocação à doutora. Gilberto Freire dizia, lá no livro Casa Grande Senzala, que a nossa formação histórica é uma formação patriarcal. Ele dizia que o Brasil é uma sociedade patriarcal, miscigenada e híbrida.
E é uma sociedade onde se ensina que a mulher é um ser submisso e inferior, embora eu não concorde com isso. Eu sempre defendi igualdade. E a nossa legislação ela é fruto disso. Se você pegar, por exemplo, o Código Civil anterior à Constituição de 88, existiam dois tipos de mulheres. A mulher solteira, que era dependente do pai ou dependente do irmão, ou a mulher casada, que era dependente do marido. Eu sou de uma geração que minha mãe, para trabalhar, meu pai tinha que dar a chamada vênia conjugal. E aí eu pergunto, a senhora acha que a Constituição de 88 ela fragiliza essas ideias de segregação da mulher e, por consequente, o movimento feminista? Ou ela reforça essas ideias e reforça o movimento feminista? Ela faz. Eu acho que a Constituição atrapalha totalmente as feministas de hoje, porque elas ficaram sem ter o que pedir. Qual é o direito que não nos é assistido hoje com a Constituição de 88? Não temos. Por isso que eu reforço que elas são panfletárias. Tudo bem nas constituições passadas, no Código Civil passado, como o senhor Meire falou aqui, que tinha que pedir até autorização e tudo mais para fazer qualquer coisa que fosse. Hoje não existe isso. Hoje somos livres, mulheres livres, inclusive mulheres com privilégios. Se você for ver, todas as leis são favoráveis aos homens, às mulheres, inclusive. No caso de, vamos supor aqui um divórcio. Vamos colocar aqui a questão do divórcio. Em quase todas as decisões, as mulheres ficam com os filhos e os pais têm que sustentá-los. Não existe essa de igualdade. Nessa hora não existe igualdade. Não existe aquela, nós somos os pais, então é 50% de responsabilidade minha, 50% de responsabilidade sua. Não é. Na prática não é assim. Hoje, com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, da cabeça dos juristas e dos juízes, isso vem mudando. Mas, por exemplo, na época que minha mãe se divorciou do meu pai, era comum que o juiz determinasse lá que plano de saúde é o pai, escola é o pai, alimento é o pai, tudo é o pai. A mãe só teria que fazer o que era lá atrás, como a sociedade natural nos impõe, que era mamãe cuidar dos filhinhos. Isso recentemente, porque isso é um reflexo da nossa sociedade cristã. E nós temos isso como exemplo e como base. Então, eu não acredito que hoje elas têm do que lutar. Eu acredito que nossas leis realmente atrapalham o movimento feminista, no sentido deles ficarem vazios de pedidos e de solicitações. Isso é uma opinião minha. O senhor, como o maior estudioso e tudo mais, poderia até me dizer se eu estou certa ou errada, porque eu não acredito que há mais o que pedir. Eu acredito que hoje o papel da sociedade é muito mais importante. O agente social, eu como pessoa, independente do meu papel de jurista, eu como pessoa, como educadora de uma família que eu venha a ter, ou de um membro de uma igreja, eu tenho muito mais importância e muito mais responsabilidade acerca das relações sociais do que o Estado. O que acontece com o Brasil e com os movimentos, esses movimentos todos, que eles querem que suas vidas sejam geridas pelo grande Leviatã Estado. Óbvio que nós temos que ter normas, porque senão nós vamos viver na barbárie. Óbvio que isso acontece. Temos que ter normas, mas as normas que estão postas, a meu ver, são suficientes para tutelar os direitos femininos. Então, eu não acredito que há mais nenhuma reivindicação do movimento feminista. Acredito sim que hoje é apenas um movimento venenoso de separação dos sexos, de segregação, aquela história toda do marxismo cultural. E realmente é uma história ideológica. Hoje passou de movimento reivindicador para um movimento realmente político e de uma política suja, além do mais. Eu concordo com a doutora quando a doutora faz a colocação bem pertinente que a Constituição de 88 ela traz, no texto da Constituição, ela traz a igualdade de gêneros, que é o que se deseja. Eu sempre defendi essa tese, que homens e mulheres não são iguais.
mas isso não quer dizer que um seja melhor Biologicamente falando, não são. que um seja melhor ou pior do que o outro. Não são. Isso, não existe isso, o homem é melhor ou pior, a mulher é melhor ou pior. Não. Existem diferenças, essas diferenças elas precisam ser respeitadas, como, por exemplo, não seria razoável eu achar que um TAF de uma prova de delegado do homem fosse igual à mulher. Por quê? Biologicamente, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão biológica. Biologicamente, a mulher ela vai concentrar muito dentro de um padrão, dentro de uma normalidade, ela vai ter um estresse muito mais rápido das bombas de sódio e potássio que fazem a contração e distensão dos músculos do que o homem. Consequentemente, ela vai ter um ponto de saturação mais rápido do que o homem, isso é óbvio. Então, se prega muito a igualdade. Eu acho que o ideal é a equidade. Mas você não deve pregar a igualdade Pois não. Não, mas essa, nós não essa minha crítica vemos que eu as faço. mulheres lutando para que a prova lá do TAF seja igual. Eu nunca vi. Eu não vejo mulheres Não, então, lutando... é isso que eu tô, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas acabam confundindo muito a igualdade com a equidade. cuidado. Não seria razoável se buscar igualdade do que é tecnicamente diferente. O que você tem que buscar é equidade, tratar iguais de modo igual, distintos de modo distinto, quando submetidos às mesmas condições e às mesmas leis. Então, por exemplo, existe razoabilidade de uma prova ser diferente para homem e mulher, uma prova intelectual? Não. A capacidade intelectual do homem é idêntica à capacidade intelectual de uma mulher. A capacidade de compreensão, a capacidade de fosse a mesma. Agora, existe razoabilidade, por exemplo, de você ter uma mãe que, por tradição, é a transmissora de herança cultural aos filhos, tem uma jornada de trabalho menor do que a do homem? Sim, me parece perfeitamente razoável. Ou se permitir que uma mulher se aposente mais cedo do que um homem? Sim, em certas condições, me parece bastante razoável. E aí, nesse ponto, eu acho que a doutora foi muito pertinente ao afirmar que a Constituição de 88 traz essa ideia de equidade. A Constituição de 88 ela traz um respaldo muito grande para a proteção jurídica das mulheres. O que me parece que ainda falta, doutora, é uma efetividade. Aplicabilidade, né? Isso, efetividade. E aí, nesse ponto, fica a minha crítica. Eu acho que, não a doutora, fica a minha crítica a alguns pontos do movimento feminista, de que o que se precisa lutar é por uma efetividade da legislação. Por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, para mim, é um mecanismo extremamente eficiente de proteção da mulher vítima de violência doméstica familiar. Se eu parto da premissa que eu tenho, biologicamente, uma compleição física mais forte do homem do que da mulher, eu tenho que ter instrumentos que consigam fazer uma proteção desta mulher. A Lei Maria da Penha, para mim, é um excelente mecanismo nesse sentido. Só que me parece que falta efetividade, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha garante medidas de tutela e proteção à mulher vítima de violência doméstica familiar. Mas na grande maioria das pequenas comarcas brasileiras, a mulher, mãe, é agredida pelo companheiro, vai na delegacia prestar depoimento e tem que voltar para dormir na mesma casa do agressor. Então ela vai pensar 3, 4, 5, 6 vezes e não nos falta, ao meu sentir, legislação. A Constituição de 88 é perfeita na equidade, a Lei Maria da Penha, a nossa legislação previdenciária, mas me parece que ainda nos falta efetividade. E aí é que eu acho, já concluindo, que o rumo que o movimento feminista toma é diferente. O movimento feminista ele prega uma segregação maior, quando, na verdade, deveria existir uma luta por uma efetividade maior de uma legislação que busca equidade. Não sei se a doutora concorda. Mas isso se o movimento fosse genuíno. Se elas realmente estivessem lutando pelas mulheres, eu luto por isso. Eu não me rotulo como feminista e luto realmente pela aplicabilidade, por exemplo, políticas públicas que façam com que a Lei Maria da Penha tenha efetividade, por exemplo, existir leis estaduais que façam, que criem, apesar de eu não gostar que o Estado se intrometa tanto na vida do cidadão, mas nesse caso é necessário, já que uma mulher vive em um estado de vulnerabilidade, sendo agredida, sem um emprego, com não sei quantos filhos. É claro que seria viável que uma lei estadual fosse criada para que um abrigo de mulheres fosse criado, para que aquela mulher recebesse ali uma palavra de conforto. Você pode ficar aqui, psicólogos ajudando, um lar de verdade, você pode trazer seus filhos, vamos lhe capacitar para
o mercado de Mercado trabalho. Isso não acontece, entendeu? As feministas não lutam por isso. Se a gente for ver a cartilha delas, a pauta, na verdade nem tem, elas não têm pauta. Qual é a pauta das feministas hoje? A legalização do aborto, é isso. Essa história de mulheres têm que ganhar igual aos homens, só que elas realmente apresentam estatísticas que de fato não existem. Quando você vai realmente pesquisar e ir mais a fundo nesses fatos, não existe. Porque se fosse assim, vamos partir assim de um pressuposto lógico. Se as mulheres trabalhassem a mesma quantidade de horas que os homens, exercessem o mesmo trabalho, com a mesma excelência e tudo mais, e ganhassem menos, que é o que elas falam, elas não têm muita profundidade no discurso delas, elas falam que é isso. Porque a maioria dos empresários não contratam mulheres para trabalhar para eles se sai mais barato. Isso é uma questão óbvia e lógica. Eu nunca vou lutar contra mulheres, homens, seja lá que for, porque a minha luta, como ser humano, é por todos. A minha crítica ao feminismo é que elas realmente não lutam, como o senhor bem falou, pela aplicabilidade das leis, que já são muitas. A legislação já é bastante protetora, já é bem garantidora dos direitos femininos e dos direitos das pessoas como um todo. O Brasil não é dos piores em relação à legislação. Eu acredito que as penas em relação a algumas coisas são brandas. Poderiam ser mais duras. Aí sim, aquele agressor poderia pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer a agressão ou crime. É nisso que o feminismo peca. Eles falam muito e fazem pouco, pedem pouco, requerem realmente o pouco que as mulheres precisam, que na verdade, se eu fizesse parte de um movimento desse, eu fosse líder, ou tivesse algum interesse em ser, o que eu faria se eu estivesse lá? Eu diria, gente, tudo começa pela educação. Vamos fazer aqui um movimento, vamos nos unir para começar a palestrar em escolas. Vamos educar essas meninas, mostrar que não é bem assim, que antes de ser agredida, antes do primeiro tapa, do primeiro grito, tem como sair dessa. Vamos incentivar as meninas a ser realmente donas de si, ter profissão, ter dinheiro, ter como dizer, meu filho, eu não quero mais você, siga seu rumo que eu sigo o meu. Mas não, elas fazem com que as mulheres odeiem os homens. Hoje é isso, elas odeiam homens, as que são realmente ativistas e extremistas. A intenção é odiar homem. Por quê? Odiando o homem, realmente, elas vão abrir mão de qualquer tipo de vaidade, porque sabemos, eu sou mulher, eu sei que eu tento me manter mais apresentável, tanto para o meu bem-estar, quanto para viver em sociedade, para agradar meu namorado, seja lá o que for. Quando isso aí acaba, a pessoa fica largada realmente às traças, sendo bem sério. Você vê que agora tem um outro movimento que é o das feministas gordas. Isso existe, é meio surreal, mas existe. São pessoas ainda mais fragilizadas emocionalmente e que são usadas por esse mesmo movimento. O movimento feminista é tão segregador que existe o movimento feminista normal e o movimento feminista negro. Se eu fizesse parte do feminismo, eu ia achar isso surreal. Como assim? Somos mulheres, somos divididas por classe e por cor. Porque eu já vi em vários movimentos, as feministas negras, elas têm problemas com as feministas burguesas e brancas. Ou seja, é um movimento sem sentido. Se existe em algum momento com intenção realmente genuína, que eu não acredito nisso, como o senhor bem falou, vem da Revolução Francesa, tudo que vem espelhado nesse pensamento foi danoso para a humanidade. A gente vê que tudo de mim começou lá naquela história da Revolução Francesa, e as piores ideias que hoje percorrem o mundo vêm desse pensamento, e eu acredito que é isso. Esquecendo que eu sou mulher, a gente tem que pensar assim, o que a legislação brasileira hoje é em relação a todos os problemas. Ela é rica. Eu acredito que temos legislação demais e pouca aplicabilidade. É muita lei para pouca... E agora a gente voltando para a realidade que a gente está vivendo, em alguns aspectos a gente pode até jogar a legislação fora. Porque o que a gente está vendo o STF fazendo, para quem estuda, para quem está ingressando agora na faculdade de Direito, eu acho que está totalmente... O pessoal está perdido. Porque nem a Constituição está sendo respeitada por seus guardiãos. Então, fica complicado você ter qualquer esperança de que uma lei tenha a aplicabilidade respeitada.
Porque se nem os guardiões estão respeitando a Constituição, o que dirá das leis que são hierarquicamente inferiores, né? Por assim dizer. É complicado, isso não é nem tanto do movimento feminista, seja lá o que for, é de qualquer brasileiro que esteja vivendo essa realidade tem que ficar preocupado com o que está acontecendo. Aí sim poderiam se unir, vamos lutar pelo um judiciário limpo, sem política. Hoje a gente está vendo um STF, praticamente um escritório do Foro de São Paulo. Tá horrível isso. Eu falo, é mais difícil para mim falar porque eu realmente sou enviesada. Eu falo de maneira imparcial mesmo, que eu sou mais conservadora, eu não tenho interesse nenhum em ficar em cima do muro. Então, às vezes eu tenho um olhar mais enviesado e eu posso ser extremada nas minhas opiniões. Só que eu vejo pessoas como o senhor, como o professor Rogério Greco, que também estão ficando estarrecidos com tudo que está acontecendo. Então, eu queria de verdade que pessoas que têm tempo, que têm todo esse interesse, essa força, esse empoderamento, lutassem realmente por causas válidas, como lutar por nossa liberdade, como é o que está acontecendo. A gente está tendo a liberdade ceifada. A doutora falou duas coisas aí que eu queria destacar assim, para emitir minha opinião. Uma é que a grande questão está na educação e que a grande transmissora da educação tem que ser a família. Eu concordo, eu sou um defensor intransigente disso. Eu sou pai e eu acho que a educação da minha filha deve emanar de mim e da mãe, deve emanar da família. Eu não quero o Estado educando. Nós tínhamos, por exemplo, uma procuradora da República que atuava com a infância e a juventude, a senhora Débora Dupré, que ela dizia que o filho pertence ao Estado e não à família. Isso para mim, para o professor Giovanni Moraes, isso é inconcebível. Para mim, o filho não pertence a ninguém, mas ele faz parte de um núcleo familiar que é a base de toda a sociedade que eu acredito, que é pai, mãe. Eu defendo a tese que esse núcleo familiar ele não precisa ser um núcleo familiar heteroafetivo. Eu acho que essa divisão entre heteroafetivo e homoafetivo é uma divisão completamente desnecessária. Eu sempre disse, não existe uma chave no nosso peito que você ligue dizendo eu vou amar um homem, eu vou amar uma mulher. Eu, por coincidência, amo uma mulher e me casei com ela, mas eu poderia amar um homem e ter me casado com ele. Eu acho que família é a junção de pessoas que se amam, que se respeitam e que querem construir um caminho junto. Se essa família é homoafetiva, se essa família é heteroafetiva, isso não deve ser relevante para a sociedade, desde que o núcleo familiar seja mantido. Eu acredito nisso e acho que esse núcleo familiar é ele que tem que transferir a herança cultural primária aos filhos, é ele que deve educar. Então, eu concordo quando a doutora disse que você tem que educar primeiro, e não é o Leviatã do Estado que vai educar, não. Quem tem que educar é a família, e eu sempre tenho muito medo quando eu vejo alguém falar em tirar da família isso. Porque Piaget dizia que nós nascemos em anomia e muito cedo, muito poucos meses, a gente entra em heteronomia, que é aquela fase onde a gente vai aprender o conceito de certo e errado, de justo e injusto. E eu acho que cabe à família passar esses conceitos. Cabe à família dar esses conceitos. Então eu concordo com a doutora, eu também sou contra a hipertrofia do Estado, eu acho que o Estado tem que atuar, como a doutora muito bem disse, para impedir a barbárie, seja contra a família, seja contra a criança, seja contra a mulher, seja contra o vulnerável, mas o Estado tem que permitir que a sociedade se autorregule e se autotutele também, desde que essa autotutela não signifique o martírio de uns para a exaltação de outros. E falando especificamente das mulheres, a doutora tocou em 2 pontos que eu acho que vale a pena frisar. Um é essa questão do salário diferenciado. Eu escuto há muitos anos essa narrativa, eu vou usar esse termo, essa narrativa de que o salário das mulheres é diferenciado no mercado. Bom, eu já trabalhei em grandes empresas e hoje eu sou dono de uma empresa. E por onde eu passei, os cargos tinham salário pelo cargo, não pela pessoa que ocupava. Por exemplo, aqui na minha empresa eu tenho um gerente geral, abaixo do gerente geral eu tenho uma coordenação de vendas, uma coordenação pedagógica, uma coordenação de produção de audiovisual, abaixo eu tenho um pessoal de vendas, professores. Eu nunca preenchi um cargo aqui, esse cargo de gerente geral vai ser exercido por um homem ou por uma mulher. Minha primeira gerente geral foi uma mulher, Cristiane. Ela pediu para sair porque ela resolveu, foi uma opção dela, ser mãe e se dedicar à família. O segundo que assumiu foi um homem. Então,
E o salário não tinha diferença, o salário era do cargo. Hoje eu tenho aqui 3 coordenações, 2 exercidas por mulheres e 1 por homem. As 2 que são exercidas por mulheres porque elas preencheram os maiores requisitos necessários. Elas tinham a melhor qualificação acadêmica. A que é exercida por homem porque ele tinha a melhor qualificação acadêmica. Se houvesse uma troca, seria o mesmo salário. Então, eu concordo com a doutora que isso é uma narrativa que, para uma empresa séria, hoje, ela não cola. Qual é o empresário que vai correr esse risco hoje, né? Eu acho que isso deve existir da mesma forma que existe trabalhos análogos à escravidão, que a gente sabe que existem denúncias, o Ministério do Trabalho vive investigando isso, só que isso não é uma coisa comum, que elas colocam essa narrativa não como pode ser tomado comum. como regra, né? O como empresário regra, não pode ser vilanizado. Isso não é uma regra, isso não é uma regra. Se existir, existe mesmo de você denunciar, você processar, você ir atrás dos seus direitos. Não precisa que um movimento lute por você em relação a isso. É tão surreal esse movimento que hoje nós temos voz, inclusive na internet, todos os meios, seja MP, seja lá o que for, tudo existe um disque alguma coisa, denúncias via internet, tudo você pode fazer sem passar por movimento ou sem tutelar essa... Na verdade, todo mundo tem Instagram hoje. Eu costumo dizer que só precisa uma pessoa bater uma foto de 2 contra-cheques diferentes da mesma função. Acabou a vida da empresa. Você não precisa. Você vai lá, pega o cargo de auxiliar administrativo de João e auxiliar administrativo de Maria. É o mesmo cargo, os salários são diferentes sem uma justificativa. Acabou a vida da empresa. O mundo vai cair em cima da empresa. Porque isso vai viralizar, acabou a empresa, acabou. Ou seja, isso é tão mentiroso que... E a última coisa que eu queria destacar da fala da doutora, que eu acho muito pertinente, eu acho assim, eu vejo falar muito em empoderamento feminino. Para mim, o grande empoderamento está justamente nisso, na mulher se capacitar, na mulher saber que ela não pode ser dependente e não precisa ser dependente, nem economicamente, né? Porque existem várias formas de dependência, dependência econômica, dependência emocional, dependência, que a mulher não precisa ser dependente, como o homem também não precisa ser dependente de ninguém. Eu acho que o verdadeiro empoderamento do ser humano é ele ser capaz de lutar por aquilo que ele quer e buscar uma formação para aquilo que ele quer, para dizer, olha, eu não dependo de ninguém. Se João está junto com Maria, se Maria está junto com Ana, se João está junto com José, é por uma escolha e não por uma submissão ou por uma necessidade. Eu acho que aí, nesse processo de educação, nesse processo de formação, é que está a grande sacada de toda a luta por equidade. E isso depende e demanda da formação de um juízo de valor nas novas gerações. Você tem que educar as novas gerações. Eu sou pai de menina. E como pai de menina, eu entendo que eu tenho que educar a minha filha para minha filha não levar grito de ninguém. Nem de homem, nem de mulher. Por quê? Porque você, para argumentar com alguém, você nem precisa olhar acima nem abaixo. Olho no olho está mais do que satisfeito. Esse tipo de educação não pode passar. Você não pode levar grito de homem. Ou você não pode levar grito de mulher. Você não pode levar grito de ninguém. Isso, entendeu? Você não pode depender de homem, você não pode depender de mulher. Você não pode depender de ninguém. Você tem que ser capaz de viver com o suor do seu rosto. Eu acredito muito nisso. E acho que nesse ponto o movimento feminista ele peca. Ele peca por quê? Porque ao invés de investir na libertação de todos, ele investe na submissão a uma ideologia. E todo movimento que prega que você deve ser submisso a uma ideologia não pode ser libertador. Não. O movimento é ditatorial, igual qualquer governo, qualquer pessoa que queira que aquele grupo seja submisso a uma ideia. É tanto que quando se fala, você é direita, esquerda, eu nem gosto de me titular nada. Eu sou uma pessoa que vejo pontos, simpatizo por alguns e sigo aquilo. Eu sou cristã, eu vou seguir a Bíblia, porque eu fui criada assim, vou segui-la, independente de minha vida profissional. Mas é lógico que qualquer cristão, ele traz a sua vida cristã para a sua vida profissional, para a sua vida, porque não tem como dissociar uma coisa da outra. Então é isso. O que as pessoas, e as mulheres, e os homens, e qualquer um tem que entender é que essa história de empoderamento é muito, mais uma vez, falaciosa e panfletária.
o empoderar, o que é empoderar? É você tomar ou dar poder, né? Isso. O significado. Eu me sinto uma pessoa poderosa desde o dia que eu fui gerada. Que eu tive o direito de de viver e de lutar por minha vida. Ou seja, eu sou poderosa porque eu luto por isso. Independente de minhas conquistas, de se eu sou rico ou pobre, eu sou poderosa porque eu estou aqui em circunstâncias não tão legais para ninguém, porque o mundo não está muito bom seja para rico ou para pobre, tá uma coisa pesada realmente para qualquer pessoa, e a gente está conseguindo matar um leão por dia e viver. E o que a gente tem que passar para os nossos filhos é realmente isso. Não se apegar a rótulos, nada, seja lá qual for, se é o movimento feminista, se é essa outra história aí dos meninos que não querem mais namorar, MG tal, sei lá, MG tal. Não tem essa história, você já viu? Não, nunca ouvi falar disso, não. Eu sou de uma geração que a gente radulava as meninas para namorar. É o normal, né? Esse é a nova geração que foi realmente reflexo do feminismo, porque os meninos agora têm medo de criar, gerar riquezas, ter patrimônio, ter que dividir com alguém, essas coisas todas, que as mulheres hoje são muito venenosas, e que de fato existe. Mas eles estão se acovardando, e se isso virar uma regra, imagina, as feministas lá com a ideia odeiam os homens, e esses meninos aí com a ideia não vão casar, acabou a humanidade. Como é que vai ser? É isso que eu não entendo. A ideia geral e principal lá da escola de Frankfurt é essa. E a gente vê que está dando certo, infelizmente. E infelizmente também porque a família está toda desestruturada e as pessoas se apegam a esse tipo de coisa. Porque o ser humano, ele é realmente carente, sobretudo brasileiro. É tanto que a gente vê que qualquer coisinha faz sucesso. Tipo, é Big Brother, o povo já vira super celebridades e tudo mais. A gente vê como é tão... Só tendência não, desculpa. Pra você ver como o movimento feminista é hipócrita. Essa semana, que eu acompanho as fofocas também, que eu sou mulher, sou dessas, né? Arthur Aguiar é um rapaz aí que pegou geral na vida, estava casado com Mayra Cardi, que é um ex-BBB, e nisso agora separaram, ela é bem rica, ele não tanto. Ele ingressou com uma ação para dividir os bens e ele quer a pensão dela. A maior parte das mulheres que estão chamando ele de gigolô são as mesmas que se dizem feministas. Então, qual é a lógica disso? Se elas buscam igualdade, que seja igualdade em todos os aspectos. Se ela é mais rica e ele ficou meio quebrado no término do relacionamento, ela tem que prover o rapaz até que ele se reestruture. Não é assim que elas pensam? Então, é assim que tem que ser feito. E elas fiquem apenas observando as ideias que elas mesmas põem na sociedade. É surreal o movimento feminista. A parte que eu ia fazer, quando a doutora falou assim, que a gente tem uma percepção, sociedade brasileira, eu acho que a sociedade brasileira era por ser uma sociedade ainda de pouca leitura. Nós perdemos nos últimos anos o apreço pelo conhecimento. Se você pegar a geração dos últimos 30 anos aí, muita gente não tem um apreço pelo saber, pelo conhecimento. Então é muito comum as pessoas se pautarem por ídolos, ao invés de se pautarem por ideias, ao invés de se pautarem por ideologias. E quando você se pauta por ídolos, para você ir do amor ao ódio é rápido demais. E do ódio ao amor de novo é rápido demais, porque não interessa o que aquela pessoa pensa ou as ideias que ela defende. Interessa a projeção que você faz daquela pessoa. Então, eu acho que esse exemplo que a doutora deu aí é um exemplo que se enquadra nisso aí. A cada Big Brother, o Brasil tem um queridinho, já que falou do Big Brother. Tem um herói. Eu sou da época do Bambam. Foi o único que eu assisti, o Big Brother foi o único que eu assisti, que era o Bambam, e assisti um que tinha um tal de Diego Alemão, também, que eram os queridinhos. Mas é fruto de uma sociedade que ainda precisa ser educada. E aí, para a gente finalizar, eu vou fazer uma última provocação à doutora, já agradecendo demais a sua gentileza, agradecendo demais você ter aceito o nosso convite. A doutora se diz declaradamente, não é segredo para ninguém, que é de direita. A doutora se diz de direita. A doutora é uma advogada, a doutora é uma jovem advogada, me permita lhe chamar de jovem, porque eu já sou entrado em anos aí, eu já passei dos 40, então todo mundo abaixo de 30 para mim é jovem.
A doutora é uma jovem advogada, Mas muito eu tô acima de 30, porque eu tenho carinha de bebê. Mas me permita lhe chamar de jovem da mesma Ótimo, forma. é bom. Então, é uma doutora bem articulada, bem relacionada. A doutora é citada dentro dos movimentos de direita, é reconhecida dentro dos movimentos de direita. E eu acredito que nesse fantástico mundo da internet, onde todo mundo bate em todo mundo e ninguém quer apanhar, não deve ser nada fácil, né, assumir essa postura que a doutora assume, porque, assim, é conveniente ser politicamente correto, eu sempre digo isso, ainda que ser politicamente correto nem sempre seja o mais lógico. Eu, por exemplo, eu digo que isso aqui, o uso de máscara é uma xaria. Eu digo que o lockdown foi a maior experiência social equivocada da história recente da humanidade e eu apanho que só. Por quê? Porque era muito melhor eu ficar pregando fique em casa, fique em casa, fique em casa, porque era o politicamente correto monocular. Então, eu acredito que para a doutora não deve ser fácil. E aí vem a provocação. Pergunta óbvia, mas que eu preciso fazer. A doutora deve levar muita pedrada na internet. E como é que você faz para, já que está se tornando cada vez mais conhecido nas redes sociais, para não deixar isso lhe abalar? Para não deixar isso lhe destemperar, para não deixar isso tirar o seu foco que você vem mantendo? Diferente de algumas pessoas que eu conheço que também estão nesse meio e tal, que se abalam com isso, se eu ingressei e comecei essa guerra, eu já comecei com a ideia de que nada irá me abalar. Que isso, não sei como, nem sei como começou, na verdade, mas se começou e está sendo como missão, eu tenho que. Eu não sou uma pessoa intelectual, eu não sou uma pessoa que venho de um meio de pais que me deram todo aquele arcabouço cultural. Eu venho me estudando a cada dia. Eu sou uma pessoa que veio de família pobre, família de pais separados, meu pai foi assassinado. Toda essa história que eu podia ser o quê? A loucona do sovaco cabeludo e cabelo colorido. Só que eu resolvi que eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser... Só falta ser mãe solteira, né? Para ter todas os rótulos das pessoas que são drogadas ou são criminosos por isso, porque tiveram uma vida difícil. Então eu resolvi que eu não sei se isso foi não sei não, na verdade eu até sei que isso foi dado por Deus. Eu vejo que a cada dia eu venho que a Bíblia mostra, né, que você, mesmo que você não tenha um grande saber, Deus vai lhe dar sabedoria para você continuar na sua missão. E como eu resolvi que isso é uma missão, eu aceitei que isso é uma missão, não me abalo realmente. E eu recebo, assim, coisas horríveis mesmo. É tipo, se eu lhe pegar na rua, eu vou arrastar sua cara no asfalto. Se eu lhe encontrar, eu vou lhe dar um tiro na cara, essas coisas, né? Nesse nível. E eu não me abalo de verdade. Eu, como cristã que sou, toda vez ao deitar, eu oro, peço a Deus forças. Por eu não querer, eu vou ingressar na política, não tenho o que fazer, não tenho mais o que fazer, porque ficar só aqui na internet vai me cansar e eu vou ficar gritando pra nada. Eu entendo que nesse movimento da gente tenha que ter os formadores de opinião como os intelectuais, e nisso nós já temos alguns muito bons. E como eu tenho... eu sou vocacionada à política, eu vou ter que aceitar isso e ingressar. Não que eu não possa continuar estudando e me preparando. Aqui, como você mesmo disse, acho que você estava se referindo a Pedro Augusto. Isso, Pedrinho. É porque eu costumo chamar ele de Pedrinho. Nós temos grandes intelectuais, graças a Deus, aqui em Campina, Pedro Augusto, temos o Taiguara, os meninos do Instituto Borborema. Eles vêm fazendo um trabalho que eu acredito que, se o movimento feminista fosse realmente genuíno, deveria estar fazendo. Eles estão fazendo um trabalho de formiguinha, mas que vão lograr êxito. Porque é uma coisa nobre, entendeu? E enquanto eles estão aqui na formadores de opinião, educadores, tem que ter alguém onde eles vão solicitar as demandas. Porque hoje a gente vê que a gente vai ficar falando e, infelizmente, a gente, em alguns aspectos, precisa da intervenção do Estado, de leis, de normas. Em algum momento vai ter que ter intervenção, como que está acontecendo no governo Bolsonaro. Ele vem solicitando, vem nos agraciando com algumas coisas que nós vemos pedindo. Eu sei que não é fácil, porque ele foi jogado lá na Cova dos Leões.
o Congresso todo contra, o STF contra e tudo mais, mas ele vai lograr êxito. Isso é um movimento que começou agora. Apesar de nós sermos conservadores na essência, nós não sabemos nem de fato o que é isso. Agora é que a gente está estudando, a gente vem procurando os autores e vai se aperfeiçoando e buscando pessoas como os meninos. E é isso, eu me sinto vocacionada, eu me sinto realmente que tive essa missão dada por Deus e eu vou continuar. Se der certo ou não der, é a vida. Eu não tenho nenhum, eu sou daquele pensamento e ninguém me deve nada. Se não der certo, a vida continua. Como eu já caí, levantei várias vezes e nem vou chorar por isso. Perfeito, doutora. Eu queria agradecer demais a doutora Nayana Pontes pelo privilégio. Eu sempre termino minhas lives, doutora, deixando um recado para as pessoas, que é o seguinte: não acreditem em mim, não acreditem na doutora, não acreditem em quem quer que seja. Escutem todo mundo. Escutem o que todas as pessoas têm para dizer e formem sua própria consciência. Eu acho que o grande mal do mundo hoje é que as pessoas só querem escutar o que justifica o seu discurso e só querem reverberar aquilo que elas acham que é certo. Eu acho que a gente deve escutar todos os lados. E da dicotomia, Taiguara, eu fiz uma live com Taiguara semana passada e uma das conclusões que a gente chegou foi assim: eu e Taiguara, a gente concorda em algumas coisas e discorda em outras. E que bom! Que bom que existe essa dicotomia para que as pessoas possam até tirar um terceiro ponto. Pedro Augusto, eu chamo de Pedrinho pela intimidade, Pedro Augusto para mim é o maior gênio da raça vivo. Não existe ninguém mais inteligente no mundo do que Pedrinho, do que Pedro Augusto. Quem não conhece Pedro Augusto tem que conhecer. Para mim, assim, definição de gênio é a foto dele. E nem tudo eu concordo com ele. Eu já tive a oportunidade de ver, eu acho que você está errado nisso, mas com argumentos. Então, eu acho que lives desse tipo, onde a gente tem a oportunidade de ver pensamentos diversos ou convergentes, eu convijo em muitas coisas, divijo em outras coisas, devem se multiplicar. É isso que falta na sociedade. E é por isso que eu digo sempre para meus alunos: escutem todos os lados. Acompanhe a doutora Nayana no Instagram dela, acompanhe pessoas que pensam completamente diferente da doutora Nayana. Para quê? Para que você escute os dois lados e forme o seu pensamento. Feliz de quem pensa por seus próprios meios. Então, doutora, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente. Que Papai do Céu abençoe demais a senhora, tá certo? E eu deixo aí a sua palavra final, o seu boa noite final para a gente encerrar a live, já deixando mais uma vez meus agradecimentos e meus votos de estima e apreço. Eu que lhe agradeço, que quando o Rodrigo falou comigo, disse que o senhor tinha interesse em fazer uma live comigo, eu quase caí da cadeira. Porque eu disse: eu não acredito, eu sou fã do professor Giovanni e tal. Eu disse: pelo menos aí, eu já vi que eu venci um pouquinho na vida. Eu já estou sendo convidada pelo professor Giovanni para fazer uma live, já é alguma coisa. E fico grata, é sempre bom ouvir pessoas inteligentes, é sempre bom ouvir pessoas que têm interesse no melhor para todos, para o Brasil. E eu vejo suas lives quase sempre, e o senhor sempre sendo uma pessoa verdadeira. O senhor poderia muito bem ficar calado em muitos dos episódios que acontecem no Brasil e no universo jurídico. Até porque eu acho que o senhor ganharia muito mais se ficasse calado. Mas o senhor é corajoso, isso eu admiro muito. Espero que outros juristas e outras pessoas do direito se encorajem a fazer o mesmo. Independente do lado que siga, como o senhor falou, tem que se ouvir um lado e outro e formar a sua opinião. É importante que o pensamento seja provocado. Porque é que adianta as pessoas serem só pegar informação pronta? Por mais que você não seja um gênio, você tem que se colocar ali, sua cara a tapa. Uma hora você vai aprender. Seja por bem ou por mal, o ruim é você ficar só sendo esponja, sugando. Você tem que realmente colocar. Por mais que você não seja um exímio formador de opinião, você tem que fazer como eu faço, eu erro. As pessoas vêm aqui e ficam falando, eu digo: eita, eu errei. Mas eu vou lá e aprendo. E é nisso, coragem. Eu acredito que o ser humano tem que ter coragem. E o senhor é muito corajoso. Sou fã desde sempre. E torço pelo seu sucesso ainda mais. E quem sabe um dia, eu acho que não é interesse do senhor
a política, eu ficaria muito feliz em tê-lo. Não, doutora, eu admiro que essa coragem eu não tenho. Eu deixo claro já para todo mundo que eu nasci para ser professor e quero ser professor. E é um dom mesmo. E tô satisfeito com minhas palestras, Mas com meu curso. mas faça o seguinte, faça lives com políticos. Não tem nada demais o senhor faz live com político de esquerda e de direita. Eu vou deixar o meu outro perfil crescer um pouco mais, porque assim, eu nunca misturo aula com ideologia. Entendeu? Aula é aula, aqui é um perfil jurídico. Eu vou deixar o outro perfil crescer um pouco mais quando tiver perto da senhora lá, que a senhora já está bem. Eu vou indicar o perfil para crescer para ver esse momento. Tá bom, muito obrigado, doutora. Obrigada, Boa noite. até Até mais.